Ao mesmo tempo que o PAEGC invade o quartel abandonado, sofrendo vítimas, as forças portuguesas vão viver um trágico episódio. Com início na manhã do dia 5 de fevereiro, a retirada constitui uma grande operação militar, acompanhada pelo próprio Spínola. Envolve centenas de homens, mais de 50 viaturas e enorme quantidade de material. Percorridos os 30 quilómetros que separam Medina do Xés, durante os quais são levantadas várias minas anticarro, a coluna atinge ao fim da tarde e sem incidentes a margem sul do Corubal. A transposição do rio inicia-se de imediato. É feita através de 2 jangadas, uma delas construída para o efeito, e prolonga-se por toda a noite em dezenas de travessias. A meio da manhã, as jangadas estão a transportar os últimos homens que ainda restavam na margem sul do rio. Será a última travessia. Cerca das 10 horas estava eu a conversar com o piloto e veio um soldado a correr a dizer que a jangada, que era a última, se estava a afundar. Corri lá abaixo à margem, pedi ao piloto para levantar voo, para sobrevoar a zona, e chego lá abaixo e vejo a jangada cheia a chegar à margem. Não percebi o que se passava. Chamei o sargento ajudante, o primeiro sargento, e disse, então, deitaram-se ao rio. A jangada era puxada por um barco, um desses barcos com motor fora de borda, que do lado de jusante, portanto do lado de onde a água corria, empurrava a jangada para um lado e para o outro. Eram jangadas que eram apoiadas em 3 barcaças e com uma série de bidões por baixo e com madeira de grande grossura. Era absolutamente insubmersível, como se verificou. Era realmente uma jangada boa, mas as canoas metiam água. Pronto, e depois como aquilo eram toneladas e toneladas, de vez em quando a gente parava, esvaziava as canoas. Eu tinha 3 flutuadores segundo uma plataforma. E um desses flutuadores começou a meter água, adornou por lado de montante, e os rapazes que estavam nesse lado caíram à água. Um dos pontos do plano de operações nomeava um alferes, um responsável por todas as travessias. E dizia também que era absolutamente proibido levar mais de 50 homens de cada vez. Nós entramos todos portanto, entraram, 2 pelotões da minha companhia e 2 dos outros. Portanto, eram, ao fim e ao cabo, 100 pessoas, tanto. Que, em termos de ocupação de espaço, até nem parecia uma coisa... Mais tarde é que eu vim a saber que o oficial Luciano foi desautorizado pelo comandante da companhia, da companhia de Medina do Bué, que disse que já estava farto de estar ali à espera e que queria-se vir embora faltassem cerca de 100 homens para passar e, portanto, tinha que passar 2 vezes, de acordo com o que dizia a ordem de operações. Ainda me lembro do alferes que ali estava, que era o tal responsável, que andava no barco ao lado, que levava uns marinheiros até com isso, a dizer assim, isto hoje está, a gente devia parar um bocadinho mais para tirar a água, quer dizer, as canoas estavam cheias de água. Mas aquilo tinha flutuabilidade, portanto a gente entrou, aquilo não se deu de si, tivemos ali um bocado a ver e tal. Esvaziar as pirogas onde assentava a jangada implicava parar a operação por algum tempo. O comandante da companhia optou por embarcar todos os homens numa última travessia. Quando íamos a meio do caminho, desencadearam uns tiros de morteiro que ninguém estava à espera, não é? E que teve como consequência o homem do leme, o homem do barco, acelerou o motor do barco e aquilo fez o que é normal quando um barco acelera, que é levantar a frente, não é? Levantou, depois o gajo deu-lhe um berro de alferes, ele desacelerou de repente e aquilo fez o contrário. Portanto, a jangada não foi ao fundo, mas, portanto, neste movimento despejou umas pessoas. Portanto, foi o
enfim. Não houve qualquer história de granada de morteiro. Até porque não podia haver, visto que no ar estavam um helicóptero, um avião de observação e até o avião do General Spínola. Não houve nenhum disparos. Ninguém disparou, ninguém sobre. Naquela altura, aliás, não podia haver disparos porque estávamos com meios aéreos no ar, estávamos com helicópteros no chão e, portanto, a operação, ao fim e ao cabo, estava quase como terminada. Os morteiros, isto eu não tenho qualquer dúvida. E aliás, pronto, há pessoas que dispararam as armas, sabem-se quem foi, não é? Quer dizer, esta gente foi toda ouvida. O General Nico estava lá com um helicóptero. Ele tem um filme desta cena toda, um filme grande dos morteiros, disse tudo, portanto, aquilo ele documentou isto tudo. Hélio Felgas chega a dizer que as imagens do morteiro são falsas, que não podem ser deste filme. Mas o seu autor é muito claro. O general José Nico, piloto da Força Aérea, conta que quando filmava a penúltima travessia lhe foi dito que após a última seria feito fogo de morteiro para a margem sul, o que aliás a operação previa. No ar estava um avião DO-27 e um helicóptero. José Nico explica que perante a informação muda então de lugar para filmar os morteiros. E é durante esta filmagem que recebe a notícia do naufrágio da última jangada. Imediatamente a seguir, José Nico filma estas imagens que mostram a jangada acidentada no meio do rio, enquanto alguns militares tentam as primeiras operações de socorro. É recuperada uma segunda jangada, que já estava armadilhada para destruição, que vai em socorro dos militares que tinham ficado na jangada do acidente, e que é depois rebocada, enquanto prosseguem as buscas para encontrar os náufragos. O fundo era todo cheio de lodo, ainda lá mandei vários mergulharem para ver se não conseguiram apanhar um único. Aquilo não tinha nenhum meios de segurança ativos, mas sei lá, umas câmaras que a gente atirasse, qualquer porcaria, tábuas que a gente atirasse, não tinha nada. A morte daqueles rapazes, a gente não dá por elas, porque não houve um esbracejar, não houve um grito, não houve um socorro. Quer dizer, os rapazes assim que entravam na água iam imediatamente para o fundo. Morrem 46 homens, das companhias 1790 e 2405. A mim só vejo causas físicas, ou seja, levava mais pessoal daquilo que devia ter levado. Atribui isso às pressas, ou seja, é a última vez, escusei de vir cá a jangada mais uma vez para ir buscar mais uns tantos rapazes, vamos embora, e assim segue-se, não é? Havia uma pressa grande, pronto, uma pressão, porque aquilo naturalmente que os homens das lanchas tinham esvaziado de certeza as canoas antes de fazer outra operação, isso obrigava mais uma hora ou duas de gente ali demorar, portanto a pressão, não sei o quê, não há de acontecer nada, portanto facilitou-se. Foi essa precipitação, e aqui a gente não tem que julgar ninguém, nem fazer juízos de valor. Entraram para a última jangada, para a última travessia, mais rapazes que aqueles deviam ter passado. Houve uma simultaneidade de fatores, pronto, cada um por si não dava nenhuma coisa desta. A simultaneidade é que motivou, portanto, o desastre que lhe foi. E eu fui mandado lá para fazer o inquérito. E cheguei à conclusão que, enfim, são coisas que acontecem, não é? Culpas há aqui toda a gente, na minha leitura. Quer dizer, eu, num estado puro, também, realmente, dizia assim, eu não vou nesta jangada. Pronto, está bem. Como é evidente, podia ter feito, não é? Também tenho culpa de não ter impedido que a jangada saísse, como é evidente. Comigo lá em cima, faz favor, esvazie, para a jangada e esvazie as canoas. Podiam ter feito, pronto, não fiz. Portanto, isto, realmente, em termos de culpa, isso é sempre uma coisa muito complicada, mas acho que há culpa de toda a gente envolvida na operação. Cerca de 2 semanas depois do acidente, é organizada uma operação de recolha dos corpos, por fuzileiros e mergulhadores. Os recuperados foram sepultados nas margens do rio, com as honras militares próprias.